paz. Sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu sou a pastora Lupe. E eu sou o pastor Klaus Piragini. E nós estamos aqui toda terça, quarta e quinta, às 23 horas. Pela Rede Gospel Televisão. Isso mesmo. Eu fiquei sabendo que lá em Curitiba a NET passa no canal 154. Números diferentes. Será que tem alguém de Curitiba assistindo a gente? Se tiver, manda um recadinho no Facebook Igreja Evangélica Quírios pra gente mandar um abraço pra você. 154. Eu tenho um recado aqui do Face. Eu falei que ia ler os recados do Face. Achei esse recado muito legal. Pedro Luiz Ramos, ele diz assim: fico atento, gosto muito, tenho ajudado muito e ponho em prática. Não perco, numa linguagem simples e inteligente. Obrigado. Amém. Pedro Luiz Ramos, um abraço, queridão. Abraço, Deus Pedro. te abençoe. Glória a Deus. Tem outro recado, posso falar? Não? Pode. Outro recado do Face aqui. Querido amigo Edilson Machado Moreira. Ai, que legal. Deus abençoe ricamente vocês. Não perco nenhuma terça, quarta e quinta-feira. Abraço. Ô, glória. Então é isso aí. Na Sala do Pastor é na terça, quarta e quinta. Na Rede Gospel Televisão. Ou qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer momento. Aonde, Lupe? Pelas redes sociais, né? Nosso site, www.igrejaquírios.com.br, nosso Facebook, Igreja Evangélica Quírios, no YouTube, no canal da Igreja Quírios, tudo junto. Você escreve Igreja Quírios e acha lá o canal e você pode assistir todos os programas, as programações da Web TV também. Você pode estar participando, enviando a mensagem aqui no Facebook para a gente poder falar aqui ao vivo. É isso aí. E a Yara Andrade mandou um recadinho também. A Lúcia Vilela, ela diz assim: que tremendo aquela pregação que o senhor ensinou sobre a força do pensamento. Olha que benção. Olha a Deus, força de vontade, né? Também mandou aqui um recado para nós o Guilherme Salom, o Luciano Durso. Ele escreveu aqui: Luciano, meu nome é Luciano Durso. Ele é profissional de rádio e TV. Que bacana. Um abraço. Luiz Carlos também mandou um recado aqui. A Evelyn Coutinho, a Andressa Maciel. E se você quiser mandar um recadinho pra gente aqui, a gente vai ler no ar e vai falar aqui o teu nome, o teu recadinho aqui todos os dias. Tá bom, querido? Amém? Amém. Glória Então, você pode acessar o nosso site, www.igrejaquírios.com.br, e lá tem um mapa como chegar na Quírios, o endereço, tem os contatos, tem as pregações de domingo em áudio e em vídeo, e tem a web rádio 24 horas. Você clica no link rádio e você assiste a nossa web, ouve, né, a nossa web rádio 24 horas, sempre com palavra, louvor. E toda quinta-feira, às 19 horas, a programação Entre Amigas ao vivo, onde você pode participar pelo telefone, pelo Face, e fazer seu pedido de oração e interagir conosco. É isso aí. E se você quiser estar conosco aqui nos nossos cultos, eu espero você às 10 da manhã e às 18h30, todo domingo. Aqui, graças a Deus, Deus tem trazido um mover, um renovo sobre as nossas vidas aqui. E aqui, graças a Deus, tem sido muito abençoada nesse tempo. E eu quero convidar você a participar com a gente nesses cultos 10 da manhã e às 18h30. Você pode escolher qual for o melhor para você. De manhã é mais tranquilo, né? Eu acho que é mais fácil, inclusive. À noite, às 18h30, nós estamos esperando você também. Amém. Aqui tem segurança na porta, bem fácil para você estacionar seu carro. Os irmãos aí ficam de olho, né? Graças a Deus é bem tranquilo, tem bastante vagas. E eu tenho certeza que você vai poder aí entrar e adorar a Deus com tranquilidade. Também tem os filhos aqui, né? Tem o departamento infantil atuante aí de manhã e à noite. Temos classinha de 2 anos até 12 anos. De 2 anos a 12 anos, né? E de sábado temos programação de adolescentes, teens, às 3 da tarde. Às 3 da tarde. Geração teens. Todo sábado às 3 da tarde. Além disso, eles têm banda, tem culto especial, né, dos teens. Jovens também, nós temos programação uma vez por mês para jovens. E toda quinzena de terça-feira temos Adoração e Intimidade, né? Espaço Adoração e Intimidade. Espaço Adoração e Intimidade, que é um culto de jovens às terças-feiras, às 20 horas, né? Isso. E toda quinta-feira, nosso estudo bíblico, nós estudamos a Bíblia, nós estamos estudando o livro de Daniel. Então venha participar conosco, você pode acompanhar pela internet também, pelo nosso site, igrejaquírios.com.br. Toda sexta-feira, nosso culto de cura e libertação. Se a pessoa, né, que você está intercedendo não pode vir, pode trazer uma foto, pode trazer uma peça de roupa que o pastor Joel unge, o pastor Joel
nós unimos a igreja e oramos. E para a glória e honra do Senhor, temos visto muitos milagres e irmãos assim sendo curados fisicamente, emocionalmente, pessoas saindo de momentos de crise, assim, de depressão, né? Senhor restaurando vidas. Uma irmã que foi curada de câncer e vários outros testemunhos que nós podemos glorificar o nome do Senhor por isso. E nós viemos agora de um acampamento abençoado, Retiro na igreja. 5 cultos, 2 vigílias. Foi tremendo. E Deus, assim, derramou a unção ali de conquista, de autoridade. E Ele marcou muito a minha vida. Deus marcou muito a minha vida, falando que nós, aquela unção que recebemos lá no acampamento, nós vamos trazer para a igreja. Amém. E vai unção de autoridade, invadir aí, vai inundar os corações daqueles que não puderam estar conosco lá no acampamento, né? E eu creio que o Senhor tem muito mais para a vida de cada um dos nossos irmãos. É verdade. E quero convidar você também a curtir a nossa página do Facebook também, né? Lá no Facebook a gente vai colocar algumas ministrações do acampamento. Vai entrar no ar também programas aqui com as ministrações do acampamento. Vamos fazer essa loucura aí. Ô, glória. O pessoal da TV aqui já foi lá, gravou o retiro, né? E nós vamos colocar umas pregações aqui do retiro para você sentir aí como foi o mover de Deus naquele lugar. Mas é legal você acompanhar a gente pelo Face, porque lá no Face, se você perdeu o programa, vai aparecer lá o vídeo e você pode continuar curtindo. Nosso Face é a Igreja Evangélica Quírios, né? Isso, e você pode compartilhar, né? Que é uma ferramenta que o Senhor nos deu para evangelismo. Muito forte. Né? Muito forte. Quando você pega uma pregação, um programa de TV e compartilha no Face, é interessante que eu recebo às vezes recado de gente que é de outro estado, que eu não sei nem como é que ele recebeu essa palavra, né? Ele recebeu porque você compartilhou e é apenas um clique. Semeia a palavra de Deus, assim como você recebeu. Eu lembro de uma vez um rapaz aqui da nossa igreja, ele não era daqui e não era da região, não conhecia a gente, mas ele recebeu uma palavra pelo Face, né? Uma mensagem da igreja, e ele escutou aquela mensagem, aquilo tocou profundamente o coração dele, e aí passou umas 2 semanas, ele veio conhecer a igreja e ficou conosco aqui e foi evangelizado pelo Facebook, acredite você. Deus que falou através da palavra ali com ele. Por isso que nós gravamos tudo e colocamos em vídeo. Amém? Amém. E no YouTube, o nosso canal lá, porque lá tem um canal no YouTube que você assina e você consegue acompanhar todos os vídeos e áudios, todos os estudos da igreja, que chama Igreja Quírios, tudo junto. Escreve lá no YouTube. Com letra minúscula. Igreja Quírios, com letra minúscula, tudo junto na busca e lá você vai enxergar. Amém? Amém. Vamos para a palavra? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus. Olá, meu irmão, meu amigo, esse é na sala do pastor Cláudio Piragini. Eu quero ministrar uma palavra para você, no seu coração, que venha edificar a sua vida, que venha trazer esperança, ânimo. E hoje eu estava meditando aqui em texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse é um tema extremamente atual, que tem sido falado na mídia. O diabo existe ou não existe? O que você pensa a respeito disso? Ele é real ou ele não é real? Eu sei que falar sobre o diabo, muita gente vai falar assim, meu Deus, mas que programa, final de noite, eu vou dormir depois. Não, fica tranquilo, eu quero que você entenda um pouco a mais sobre essa questão, até porque é uma questão muito polêmica hoje, muita gente tem sido levado a respeito desse tema sobre o inimigo, alguns têm trabalhado sobre esse assunto de uma maneira tão radical e outros têm agido de uma forma tão assim superficial, que eu acho que isso é um grande problema. Uma das questões que eu me pergunto é, se ele não fosse real, se o diabo não existisse, quem tentou Jesus? Quem é que foi lá um dia e levou Jesus para o deserto e tentou ele? Eu acho interessante porque algumas pessoas falam, não, o diabo não existe, isso é coisa da cabeça do ser humano, isso aí é o homem que está inventando. Não, mas tudo bem, então vamos partir desse princípio que eles tenham razão. E aí a Bíblia diz que Jesus foi levado até o deserto e o inimigo foi lá e tentou. Quem é o inimigo? Onde ele está? O que ele está fazendo? Ele é real ou não é real?
Se ele não existe também, é uma outra questão que a gente tinha que pensar, o que a Bíblia está dizendo para nós? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que quer dizer isso? Qual é a resistência que nós temos que ter? Essa é uma questão que eu tenho pensado e meditado, porque de um lado eu vejo a supervalorização da imagem, da ideia do inimigo. Ele dá até entrevista na TV hoje, ele tem até lugares para ser falado, né? Então as pessoas satirizam tudo isso, ou até colocam isso de uma forma tão radical, tão exagerada, que parece que tudo que está acontecendo ao nosso redor está acontecendo por causa do diabo e não há nenhuma participação humana, nenhum pensamento da pessoa, tudo aquilo que você pensou, ou fez, ou agiu de forma errada, foi só o inimigo que tentou você. Isso é uma supervalorização, na verdade isso é um perigo também, porque você exclui as pessoas de toda a responsabilidade que elas têm. Ou até mesmo você coloca essa ideia de que as pessoas não têm nenhum tipo de responsabilidade sobre as atitudes dela, porque ela foi tentada porque o diabo tentou, ela caiu porque o diabo falou para ela cair. Isso é uma coisa muito séria. Por outro lado, eu vejo algumas pessoas, por exemplo, agindo de forma completamente distraída, ou até mesmo acreditando que não exista nenhuma força maligna, nenhum inimigo que pudesse tentar a vida dela. E aí essas pessoas, por exemplo, agem como se a vida delas, tudo tivesse acontecendo, sem elas perceberem a resistência espiritual, a batalha, sem discernir o momento que elas estão vivendo, que às vezes é um momento de luta e às vezes realmente é uma resistência espiritual, é uma enfermidade espiritual, é um momento que você está passando por dificuldade. O que eu estou tentando trazer para você, aquilo que eu estou tentando viver. Nem essa exposição da mídia que fala que a cada momento, eu acho incrível isso, que um diabo fala para o outro, que o outro não está servindo a Deus, e como se o diabo fosse realmente dar uma entrevista e fosse dar uma consultoria. Eu acho isso aí um absurdo. Não é o meu tema, mas não faz parte da minha visão. Por outro lado, algumas pessoas que, por exemplo, eu vejo na igreja, entrando mesmo em artimanhas, entrando mesmo em ciladas do maligno, sem discernir o momento dele. Acho interessante isso porque eu me lembro alguns anos atrás, eu tive uma batalha espiritual na igreja muito forte ali, e havia uma pessoa, uma moça, que ela estava fazendo uma peleja espiritual. Ela tinha sido enviada ali para criar problemas na igreja, ela mesma sabia disso, ela mesma declarou isso. E foi interessante que naquele dia a minha filha tinha 2 anos de idade e ela passou mal no culto da manhã. E aí eu fui levar minha filha no médico, eu fui ao hospital, tudo, e o médico medicou e tal. Mas à noite, à tarde, a gente passou a tarde toda no hospital, e à noite eu resolvi ir para a igreja e continuar o culto e pregar, como se nada tivesse acontecido. Foi algo que eu senti no meu coração. Então a minha filha melhorou, nós oramos, repreendemos aquela enfermidade, e quando nós chegamos na igreja, aquela situação, aquela batalha espiritual, aquela pessoa que estava ali para criar dificuldades, ela olhou para minha filha e disse assim: como que ela está boa? Mas ninguém sabia que a gente ia no hospital, ninguém sabia que ela tinha ficado doente, e a frase dela me chamou a atenção: como ela está bem, como ela está saudável, como ela está boa, como é que ela não está doente? E aí eu aprendi uma lição. Existem momentos da nossa vida que realmente é uma sugestão, é um problema que você causa para você, é uma dificuldade que você está passando, mas alguns momentos da nossa vida nós temos que discernir o momento e a batalha que nós estamos passando, ao ponto de que o próprio Senhor Jesus discerniu ali a tentação que ele estava vivendo e realmente ele teve a resposta, foi guiado pelo Espírito Santo. E em alguns momentos também a gente precisa entender que o próprio apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Então, algumas vezes nós vivemos essa situação onde a gente está subestimando a atuação do inimigo e não percebe, né, o comodismo. Talvez a tua vida espiritual, por exemplo, hoje esteja parada e você fala: não, mas eu não tenho tido nenhuma batalha. E talvez a maior batalha que você tenha seja pensar que não tem batalha. E por isso você não vai à igreja, você não ora, você não busca, porque você acha que está tudo bem. Então você não tem nada para você se preocupar, então você fala: não preciso mudar. Eu não estou dizendo que a gente vai na igreja só por causa de batalha, eu vou na igreja para adorar a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você: algumas vezes eu já vivi momentos de mornidão, de frieza espiritual, e eu não
não estava discernindo que aquilo era um comodismo que eu estava vivendo e que aquilo era uma batalha espiritual. Ou seja, o inimigo dizendo para mim, olha, você já fez, você já tentou, você já lutou, você já fez tantas coisas, você não precisa fazer mais nada, então fica aí, você já não tem mais pressão. Isso é interessante porque eu conversava com os intercessores da igreja essa semana sobre esse tema, e aí a gente estava falando sobre essa questão, que algumas pessoas falam assim, eu não vou orar porque se eu orar eu vou ter problema, eu não vou entrar no ministério de intercessão, porque se eu fizer parte do ministério de intercessão, é melhor não mexer com quem está quieto, é melhor, depois que eu entrei na intercessão, depois que eu comecei a orar, a minha vida está uma luta, eu estou passando uma batalha terrível. Interessante isso, porque na verdade eu não acredito assim. Eu acredito que o Senhor nos fez como autoridade. E uma das primeiras coisas que a gente precisa saber quando a gente está relacionado com essa questão de batalha espiritual é que Jesus nos concedeu o direito de ser uma autoridade. Essa autoridade espiritual, essa autoridade que tem o direito de repreender as armas e os dados e as batalhas que Satanás tenta levantar. Que nós somos realmente um exército de Deus aqui na terra para falar do amor dele, para pegar o amor dele. E quando a gente não entende a nossa posição em Cristo, nós não entendemos o que nós somos em Cristo, aí fica difícil, porque você não compreendeu a sua autoridade espiritual e você fica apanhando, você fica passando dificuldades, você fica passando por momentos de luta. Eu lembro uma vez também na minha vida que se juntaram para mim, claro que eu aceitei o desejo de ser pastor, o chamado para o ministério, se juntou algumas pessoas ao meu redor, que eram pessoas assim, que eu gostava, que eram meus amigos, que eu considerava pessoas maravilhosas, mas que não tinham nada a ver com Deus e não queriam nada com Deus. E aquelas pessoas começaram a me levar para esse caminho e me conduzir. A culpa era toda minha. A culpa era toda minha porque eu estava deixando isso acontecer. Mas eles não tinham culpa porque essa é a vida deles. Era assim que eles viviam. Mas por trás havia uma artimanha, uma sagacidade maligna que era para me afastar da obra do Senhor. À medida que eu me envolvia com essas amizades, mais distante eu ficava do plano de Deus, mais distante eu ficava do projeto de Deus, mais distante eu ficava daquilo que Deus tinha para a minha vida. Quando eu comecei a perceber isso, eu entendi que a batalha espiritual não estava, por exemplo, simplesmente anulando a minha responsabilidade. Havia a responsabilidade, eu estava desejando aquele caminho, eu estava me afastando do propósito de Deus, mas havia uma artimanha do inimigo de colocar pessoas certas, pessoas que poderiam me motivar a me afastar ainda mais do caminho. Você precisa discernir a tua batalha espiritual. Talvez o seu desânimo, aquela tristeza, aquela falta, aquela preguiça para orar, aquele desejo de ficar encostado, né, e tenha sido realmente um ataque do inimigo na tua vida para você não se levantar e não se posicionar espiritualmente. Eu volto a dizer, algumas pessoas realmente supervalorizam, colocam lá como se todas as pessoas estivessem endemoniadas no mundo. Eu não concordo com isso. Eu entendo que existem pessoas realmente que ficam endemoniadas, que estão endemoniadas, que precisam de libertação. Mas eu entendo também que maior é a graça de Deus, a misericórdia de Deus na nossa vida. Por outro lado, tem que ter um equilíbrio. Perceber que algumas vezes o seu casamento, aquela irritação, aquela confusão, é uma resistência maligna para tirar a tua paz, é uma resistência maligna para fazer você verdadeiramente não encontrar ali tranquilidade no seu coração, não realizar os seus objetivos. O estresse que você está passando tem a sua parte, que é a parte da quantidade de trabalho que você faz, as horas de trabalho que você dedica, mas tem também às vezes um ataque espiritual ali para você continuar cada vez mais estressado e pôr tudo a perder. Por isso, a Bíblia diz que Deus nos dá o dom de discernimento e nós precisamos discernir. Eu já recebi, por exemplo, uma seta na minha vida emocional e eu não percebi que aquilo era uma seta maligna tentando trabalhar contra a minha posição em Cristo, tirando minha autoridade, me fazendo desmotivado. E à medida que eu ia aceitando essa seta, ele vai entrando, porque a Bíblia diz que ele é o inimigo da nossa alma, e ele vai entrando na nossa alma, ele vai quebrando a nossa alma, ele vai fazendo a gente sofrer, passar por dificuldades, e você acha que tudo aquilo é natural, é humano, mas na verdade é uma grande batalha espiritual que você está passando, porque ele está lutando contra a sua vida. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, uma dica prática. Primeiro, você tem uma autoridade, Cristo lhe deu essa autoridade. Segundo, não dê espaço ao inimigo, não dê espaço para que ele entre, tome lugares na sua vida.
Como eu dou espaço ao inimigo? Como é que eu dou lugares? É quando eu entro pelo caminho do pecado. Quando eu entro no caminho do pecado, eu cedo, né, ao pecado, eu vou começar a dar espaço para que ele tome áreas da minha vida. Comece a fechar esses espaços, comece a impedir que ele entre na sua vida. Se você discerniu que uma reação, que uma atitude, até que uma palavra que você recebeu foi uma seta do inimigo para te desmotivar, não receba isso na sua vida, não aceite isso na sua vida, não tome isso para você, não dê esse espaço para ele. Algumas vezes as pessoas falam e, na verdade, por trás daquilo que elas estão falando, há uma palavra maligna para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. Eu entendo o seguinte, Jesus nos ensinou isso, para a gente compreender que há uma batalha espiritual porque ele foi tentado pelo inimigo, ele enfrentou o endemoniado de Gadar e lá ele inventou uma grande batalha. É interessante que ele tinha saído de uma tempestade que eu podia dizer que fosse uma tempestade de vida, e lá naquela tempestade ele tinha repreendido uma tempestade maligna, porque ele repreendeu, né, a tempestade. E depois, quando ele desce do barco, quando ele chega no outro lado, em Gadar, ele encontra o quê? Um endemoniado que estava acorrentado, que era super violento e que, diz a Bíblia, queria impedir o caminho de Jesus. Olha que interessante, queria não permitir que as pessoas passassem por ali. Essa às vezes é a atitude do diabo, cria uma confusão, uma tempestade na tua vida, aí você levanta essa tempestade, mas depois ele está ali tentando impedir o teu caminho, porque se você passar por ali, talvez a bênção de Deus vai chegar, e aí quando a bênção de Deus chega, o inimigo tem que ir embora. É interessante isso. Esse é um texto para mim muito chave sobre batalha espiritual, onde Jesus passa por dois momentos ali, um seguido do outro, onde ele está atravessando com os discípulos, a tempestade vem e ele repreende a tempestade, ele fala para os discípulos levantarem para a proa, e eles não têm fé para fazer, eles não fizeram, ele fica bravo com os discípulos porque eles não fizeram, porque eles não tinham discernido aquele momento na vida dele. Essa é a única explicação para Jesus ficar bravo com os discípulos, para mim pelo menos, que ele pudesse dizer assim, olha, vocês têm que ter fé. Olha, mas eu vejo uma tempestade, é uma grande tempestade, eu saberia que eu tenho autoridade para repreender a tempestade? E por que Jesus esperava que eles soubessem disso? Porque aquela tempestade não era uma tempestade comum, era uma tempestade que realmente estava sendo levantada pelo inimigo. E é nessa hora que ele repreende a tempestade. Quando ele desce do barco, ele chega num outro lugar, em Gadara, e lá havia um demoniado trancando aquele espaço, não deixando eles passarem, e a Bíblia diz que eles não podiam atravessar. Então assim, irmão, tome cuidado com as pessoas que vão dizer que tudo na sua vida é o diabo. Tome realmente cuidado com isso, porque isso é uma força muito grande de manipulação. Muito facilmente as pessoas podem ser manipuladas assim. Quando as pessoas chegam para você e falam, olha, eu vi uma coisa na sua vida, é claro, se alguém falar isso eu vou ficar preocupado, né? Tome cuidado, discirna se isso é de Deus, porque senão você também pode ser manipulado e de uma maneira que você não espera. Por outro lado, próprio C.S. Lewis, grande escritor, teólogo, ele escreveu e disse o seguinte, que uma das grandes artimanhas do diabo é fazer com que as pessoas pensem que ele não existe. Então isso é interessante, C.S. Lewis já tinha definido isso. Eu penso como ele. É uma grande artimanha você achar que ele não existe. Então vem o teu desânimo, você acha que é normal, você vem uma briga conjugal e você acha que é normal, você enfrenta um problema na tua vida e você acha que é normal, você passa por uma dificuldade, há uma tempestade, você acha que isso faz parte da vida e que está tudo bem, vamos vivendo, sem jamais se levantar e usar a autoridade que Deus te deu. Se você sente que ali há uma coisa, que há uma batalha, se levanta, meu irmão, e luta mesmo e declara a palavra de Deus na sua vida. Agora não deixa ninguém te manipular com medo ou fazer você massa de manobra por causa do medo. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha aí um dia cheio de paz, de graça. Espero que você receba essa palavra hoje no seu coração. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Querido irmão, você que tem acompanhado na Sala do Pastor, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus, eu quero convidar você a tomar uma decisão séria com o Senhor, a sair do muro, meu irmão, a entender que Deus é aquele que salva,
que cura e que faz maravilhas, que você precisa do Senhor Jesus. Tenho certeza que Jesus está convidando, convocando você. Não é você que escolheu Jesus, Jesus que te escolheu, Ele que te amou primeiro. E você pode até fugir, mas não rejeite o convite do Senhor Jesus, porque uma hora Deus vai tocar o seu coração e vai pegar você aí e você vai entender essa palavra. Por isso eu creio que essa hora é agora, hoje, nesse momento. O Espírito Santo vai tocando e você não pode rejeitar a palavra do Senhor. A Bíblia diz, quando Deus fala conosco, Deus toca o nosso coração, não endureça o seu coração. Não fique endurecendo, dizendo, não vou aceitar. Por isso eu quero convidar você a entregar sua vida agora a Jesus. Ora assim comigo e diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu tomo uma decisão séria diante de toda a minha família, diante de todas as pessoas, de te seguir, de amar o Senhor e fazer parte da tua família em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, eu creio, querido, que a graça de Deus, a bênção de Deus já entrou na tua vida e na tua casa. Vem aqui, venha conosco, venha nos conhecer aqui na Quírios, que eu quero orar com você e quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E o nosso programa está terminando. Esse é o Na Sala do Pastor. Eu sou o pastor Klaus Piragini. Eu sou a pastora Lu. Isso é minha esposa há 22 anos. 22. Quando Isso você mesmo. casou comigo, você tinha 21 anos de idade. 21 anos de idade. Há 22 Você também anos são tinha casados. 21. Uau. É isso aí. É uma bênção poder fazer o ministério com você. Amém. Glória Obrigada, a Deus. Aleluia. E a Lu estava falando do retiro, que foi uma bênção, né? Glória a Deus. Mas eu quero agora dar os avisos dessa semana, porque Isso. não para, né? Sexta-feira, pastor Klaus vai estar na Igreja Amor e Família ali É sexta? É sexta? Ah, você que era sábado. Não, sexta-feira, dia 15. Falando sobre hombridade. Hombridade. Vai ser o Congresso da Família lá, Entrada Franca. É, vamos falar sobre a postura do homem. Fuad Lu te fala. É na rua um Fuad tema Lu muito te fala. interessante para o dia de hoje. Namoro e Família fica na rua Fuad Lu te fala. Fuad Lu te fala, é isso? Isso mesmo. Uau, muito bom. Nós vamos estar Às lá. 19h30. 19h30. E aqui vai... Dia 23 vai do ter o Congresso Congresso da da Família. Família. E que dia que é o casamento coletivo? Dia 4 de junho. 4 de junho vai ser bem legal. Temos 11 noivas que vão Olha, casar 11 já. simultaneamente. Muito Olha. bacana, todas com vestido e tal. E eu vou fazer a cerimônia das 11 de uma vez, assim. Vai ser benção. legal. Com civil, tudo junto. Vai ser muito bacana, né? Muito bacana. Vamos abençoar esse povo aí. Glória a E Deus. quando é o acústico? O acústico 21 de junho, de manhã e à noite nós vamos fazer, hein? Ó, meu irmão, vou contar pra você. Oh, o acústico Deus. é forte, É. porque é assim, é uma equipe de louvor assim tremenda, um ministério abençoado e eles estão se Dessa vez o preparando. coral vai participar da O coral vai participar. É lindo, é lindo. É totalmente diferente. É um louvor totalmente diferente no meio do culto assim. É muito bacana. Você é o nosso convidado para estar conosco aqui no Acústicos. Dia 21 de junho, 21 de junho. 10 da manhã e 18h30. É isso aí. Vamos orar? E também nós vamos estar gravando um clipe nesse dia, então venha bem bonito Glória a para Deus. aparecer aí na televisão. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, está conosco, Senhor. O Senhor é que nos guia e nos orienta, Pai. Em nome de Jesus, entra, Senhor, com as suas providências, Senhor. Entra, Senhor Jesus, com o seu amor em cada lar agora, Senhor. E em nome de Jesus, abençoando, Senhor. Nós abençoamos essas vidas que estão aqui assistindo na Sala do Pastor. Que o Senhor venha fazer eles prosperarem para a sua glória e honra. Abre as portas de emprego, dá promoção, abençoa os casamentos, abençoa os relacionamentos com os filhos. E em nome de Jesus, ó Pai, que a sua bênção, Senhor, seja derramada sobre essas vidas e que nós possamos glorificar o seu nome junto pelas bênçãos e pela tua presença na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana de vitória, de bênção e tudo quanto fizer Prosperará.